Olá, bem-vindo! Estamos começando mais uma terça de crescimento e é muito bom ter você aqui comigo. Mais uma terça que nós temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus juntos e você é meu convidado, minha convidada a ficar comigo aqui pelos próximos minutos e nós vamos ter um tempo excelente, um tempo, eu creio, da parte de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, e eu tenho maior certeza ainda que vai ser algo incrível que você vai poder compartilhar com outras pessoas. Então, se você está aí, você já pode estar compartilhando abaixo, clica aí, abre compartilhar, compartilha pelo WhatsApp, você vai sair rapidamente do vídeo, mas você volta. E depois, quando terminar a terça de crescimento, para aqueles que estão assistindo no lançamento aí, você coloca depois e compartilha as suas redes sociais com seus amigos, porque nós estamos em uma série, começamos uma série na última terça, falamos domingo e vamos falar um pouco mais hoje sobre ousados como leão, lutando contra a incredulidade, e hoje nós vamos falar sobre a luta contra a incredulidade na questão da ansiedade. Mas antes de a gente entrar a fundo mesmo no tema, eu gostaria de orar. Como sempre, a gente dá alguns minutinhos para você conseguir compartilhar com as pessoas e retornar para cá. E eu quero orar e nós vamos começar aí a compartilhar um pouquinho da palavra dessa noite, desse vídeo, caso você esteja assistindo a gravação. O que eu falo para você, meu amigo, minha amiga, é que nós precisamos estar com o nosso coração abertos, com os nossos ouvidos atentos para compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Então, eu convido você a estar comigo nesse tempo, tá bom? Tempo com qualidade, né? Não assistindo aqui, olhando para a TV em casa, não, focado, absorvendo tudo aquilo que a gente vai estar dizendo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Eu peço sobre a vida de cada um que está participando e depois assistindo a gravação. Eu peço que o Senhor fale ao coração de todos e nos ajude, Pai, a compreender a sua palavra. Pai, nós precisamos de Ti e reconhecemos que sem Ti nada podemos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que haja da sua bênção, do seu favor sobre a nossa vida, mas mais do que qualquer outra coisa, que haja sabedoria e revelação da sua palavra. Eu peço sobre a vida de cada um que aqui está comigo, e em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero que você anote depois, se você está com papel e caneta aí, você também pode anotar. Terça de crescimento, quando você está participando, assistindo, sempre assista com algum documento de papel, né? Ou se tem um outro celular aberto, um documento no Google Docs, algum bloco de notas, ou papel e caneta, para você anotar as coisas que lhe chamam mais atenção, para você recapitular e estudar. Porque a palavra de Deus nos é colocada para o estudo, nos é colocada para o conhecimento, para nos aprofundarmos, e por isso que a terça que nós temos aqui é uma terça onde nós abrimos a Bíblia, onde nós compartilhamos da palavra e nos aprofundamos, porque cremos que essa é a vontade de Deus, que nós devemos ser pessoas que conhecem as Escrituras, como o apóstolo Paulo fala, pessoas que manejam bem a palavra da verdade. Bem, eu quero começar falando com você sobre um texto que está em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que fala o seguinte: cuidem-se, irmãos, para que não haja em nenhum de vocês um coração mau e incrédulo, que os leve a desviar-se do Deus vivo. Perceba que aqui o escritor de Hebreus, ele fala sobre o zelo que nós precisamos ter sobre a nossa vida de fé, o zelo que nós precisamos ter sobre a nossa situação. E uma das coisas mais incríveis em toda a Escritura é que Deus, vez após vez, nos alerta da nossa situação, da nossa condição e da nossa tendência natural e infelizmente pecaminosa. E
nós temos que cuidar do nosso coração. O cuidar aqui está na conotação de vigiar. Então, vigie, irmãos, para que não haja nenhum de vocês com um coração mau e incrédulo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos cuidar de nós e daqueles que estão conosco, para que não haja incredulidade. E no versículo 14 fala: pois temos compartilhado em Cristo, se mantivermos firme a nossa confiança até o fim. Pois temos compartilhado em Cristo, se mantivermos firme a nossa confiança até o fim. Em outras palavras, é que eu e você viemos aqui para compartilhar. E o compartilhar só é possível com fé, com coração bom. E para compartilhar até o fim, com confiança, é necessário perseverança. E a perseverança vai contra a incredulidade. Porque a incredulidade diz para mim e para você o seguinte: ei, não vai dar certo, desiste. Ei, para, não deu, esquece isso. Mas a fé, ela nos leva a insistir. E a palavra de Deus fala que a nossa vida é vivida pela fé. E o coração que está ligado a Cristo pela fé não é um coração mau, mas sim um coração que exala e manifesta o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. Então, um coração que tem fé é um coração que tem amor, é um coração que não é mau, um coração que é bom. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, para ver se nós não estamos vivendo na nossa vida pessoal um momento de incredulidade. Porque um momento de incredulidade que todos nós podemos viver, ou já vivemos, se ele não for estancado, parado, corrigido, ele vai nos levar a desviar-nos de Deus. A incredulidade nos leva para longe de Deus. Então, eu e você precisamos entender. Quando ele fala aqui, a vigilância, tomem cuidado, cuidem. E nós precisamos entender que há um inimigo na guerra. Qual é o inimigo na guerra? É o maligno, que quer tornar o nosso coração incrédulo. Porque ele sabe, conforme nós já falamos nas últimas reuniões, que a fé é a conexão com Deus. Então, quando nós não temos a fé, temos sim incredulidade, nós perdemos essa conexão. Porque nós temos conexão com Deus através de Jesus, mas esse caminho é feito pela fé em Cristo e em sua obra. Então, é muito essencial, gente. Isso aqui é a base. Isso aqui é a base da base da base. Só que essa base da base da base não quer dizer que é o simples, quer dizer que é o profundo. E quando nós entendemos esse profundo, nós vamos estabelecer os demais princípios em cima disso. Essa é a nossa batalha mais básica da nossa vida, que é acreditar em Deus. Ah, mas eu acredito em Deus, mas de todo o coração e em todas as áreas? Porque se a descrença, se a incredulidade começa a dominar áreas em nossa vida, é certo que a incredulidade vai tentar dominar a nossa vida toda. E nós já falamos que a incredulidade é a raiz de todos os males, é a raiz e a essência de todo mal. Então nós precisamos entender que todos os nossos pecados crescem da raiz da descrença, da incredulidade. E a incredulidade, a descrença é a raiz da ansiedade. E nós vemos Jesus falando muito sobre isso, falando muito sobre a ansiedade nas Escrituras. Em Mateus 6, (25) fala:
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Nós precisamos entender que a ansiedade, ela é fruto, ela é a consequência da incredulidade. Por quê? Porque a ansiedade, ela vem na nossa vida porque em alguma área, consciente ou inconsciente, nós não conseguimos gerenciar a nossa fé ou a nossa incredulidade. E a gente vai vendo a ansiedade e naquilo que ela vai se transformando. A incredulidade gera ansiedade. E se a incredulidade gerou ansiedade na área das finanças, isso vai dar origem à cobiça, à ganância, ao roubo. Porque primeiro, eu não creio que Deus vai me ajudar. Segundo, por não conseguir receber de Deus e ver que Deus está me dando, eu começo a cobiçar o que o outro tem, eu começo a desejar as coisas dos outros, começo a haver uma ganância na minha vida. A ansiedade quanto ao sucesso em alguma coisa, quando nós ansiamos vencer, sermos bem-sucedidos, querer coisas, e nós não conseguimos pela fé ver isso e crer que isso vai acontecer, mas o desejo do sucesso se torna uma ansiedade em nossa vida, o que acontece? Isso nos leva a um nível de desestabilidade emocional. E a desestabilidade emocional vai nos fazer ter situações onde nós vamos ficar irritadiços, abruptos, nós vamos ficar mal-humorados. E aí o que vai acontecer? Nós vamos acabar tendo problemas nos relacionamentos, temos problema onde nós estivermos, nós vamos nos tornando pessoas mais amargas. E aí é aquilo que a gente fala, tem muitas pessoas de sucesso que não tem ninguém. Por quê? Porque a ânsia por se tornar uma pessoa bem-sucedida até pode ter levado ela no sucesso em uma área da vida. Mas o sucesso numa área da vida fez com que ela tivesse um caos em todas as outras. E é isso que nós vemos. E aí nós vamos vendo que a ansiedade referente a relacionamentos pode tornar uma pessoa indiferente com as outras pessoas, porque ela está ansiosa, ou ao contrário, retraidíssimo, uma reclusão social. A ansiedade do que as pessoas vão pensar de mim vai levar a pessoa a mentir. Então você vai vendo que a incredulidade gera ansiedade e a ansiedade gera outras coisas. É como uma cascata de erros. E uma cascata de erros tem uma cascata de consequências. E as pessoas não se apercebem disso. E quando Deus fala para nós que Ele não deseja o nosso mal e Ele não deseja que nós pecamos, as pessoas pensam assim, Deus é muito severo. Porque Ele tem tantas regras, ou quem sabe tantos princípios, porque Ele sabe que se nós infringirmos alguns princípios básicos da vida, nós estaremos cometendo erros que são chamados de pecados e isso traz consequências. E é sempre consequência em efeito cascata, por isso que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Portanto, a gente tem que entender o seguinte, se nós conseguirmos vencer a incredulidade, nós conseguimos vencer a ansiedade. E se conseguimos vencer a ansiedade, nós conseguimos vencer muitos outros pecados, muitas outras falhas nossas. E para isso, nós precisamos compreender como fazer isso. Como é que pode ser cortada essa raiz? Jesus fala 4 vezes nesse texto, ele diz, não fiquem ansiosos. No versículo 25, portanto eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. No versículo 27, e qual de vós por estar ansioso pode acrescentar um côvado do tempo da sua vida? Versículo 31, portanto não estejais ansiosos. Versículo 34, tudo em Mateus 6, portanto não estejais preocupados
com o dia de amanhã. E o versículo 30 explica a raiz da ansiedade. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Então nós vemos que a falta de fé é a raiz da ansiedade. E a falta de fé nada mais, nada menos que a incredulidade. À medida que a incredulidade prevalece em nossos corações, isso vai resultar em ansiedade. É interessante isso, né? O significado daquele texto: acautela-te, cuida de ti, para que não haja em ti um coração mau e incrédulo, para que não haja em ti um coração ansioso e incrédulo. A ansiedade é uma das más condições do coração que vem com a descrença. Muita ansiedade, então, é a consequência de pouca fé. E aí você pode dizer assim: pastor, não estou conseguindo entender. Se eu tenho então crise de ansiedade, então está me faltando fé? Exatamente, está conseguindo entender perfeitamente. Toda crise de ansiedade que temos é expressão de uma ausência de fé verdadeira. Não quer dizer que você não tenha fé, mas quer dizer que a sua fé está num nível baixíssimo. Jesus fala pouca fé. Então, nós começamos a ver que nós devemos ser ousados como um leão. Esse é o desejo de Deus para nós, ousadia. E ousadia não tem a ver com soberba, com arrogância, mas tem a ver com confiança, com credulidade, com ter fé. E nós temos visto que a incredulidade é a raiz de alguns males que existem na nossa vida. E um desses males que a incredulidade gera é a ansiedade. E aqui, queridos, está a resposta para nós curarmos a nossa alma em alguns pontos. Eu acho interessantíssimo que a Bíblia aponta várias coisas. E uma das coisas que cura a nossa alma, que transforma a nossa mente, que existe um processo de transformação mental, é quando a Bíblia revela, ela nos expõe, ela mostra, ela diz como nós estamos. E nós precisamos nesse momento olhar para nós e ver, puxa, verdade. Mas ela também diz como nós podemos vencer isso, como nós podemos reagir a isso. E é isso que nós vamos ver mais à frente. Existem dois tipos de respostas a essa verdade. E os dois tipos, eu vou falar um pouquinho quais são, e depois nós precisamos olhar na Bíblia para prosseguir como nós lutamos contra a incredulidade que gera ansiedade. A primeira coisa que você pode fazer, que eu posso fazer quando eu entendo as Escrituras isso não é uma notícia boa, isso é muito desanimador. É muito desanimador, porque você fala assim, eu sou tão ansioso que eu sofro, eu tenho dores, eu uso remédio, eu tento várias coisas e não consigo. Mas existe uma coisa boa. Isso é diferente que um câncer que muitas vezes não tem tratamento. Isso tem tratamento. Isso só mostra que o nosso problema está sendo revelado. O meu problema, o seu problema está sendo revelado. A notícia de que alguém está com câncer não é boa, mas se for feito e diagnosticado a tempo, é ótima. Por quê? Porque pode ser tratado e salvo. Agora, quando ela é exposta
há um exame que mostra que aquela pessoa que está com câncer e já está no último estágio, aí sim, aí não é bom. Então a notícia, a revelação, a amostra que as Escrituras estão nos dando hoje, ela não é boa para nós, ela fere o nosso ego, ela mostra a nossa realidade. Que nós achávamos que a nossa estatura de fé era uma e nós temos outra. E nós precisamos dar uma resposta a isso. Nós precisamos ver isso. A primeira coisa que eu quero falar para você é, mesmo que você perceba momentos de ansiedade e incredulidade surgindo na tua vida, não quer dizer que você é uma pessoa que não acredita mais em Deus, que você é um infiel. Significa que a sua fé está sendo atacada. E muitas vezes, por não compreendermos isso, nós temos sido atacados ferozmente pelo maligno e muitas vezes temos sofrido prejuízos. A intenção da Escritura é revelar o nosso estado, nos trazer compreensão, clareza da situação. Para quê? Para que nós, eu e você, possamos saber lidar com as situações e sermos vencedores nessa área. Quando a ansiedade atinge a nossa vida, atinge o nosso coração, a nossa mente, ela faz uma coisa, ela torna turva. Ela nos cega, nós não conseguimos mais ver a direção que Deus está dando, nós não conseguimos mais perceber a manifestação do favor, da glória de Deus, e nós não conseguimos enxergar o futuro que Deus está planejando por nós. Isso não significa que nós somos infiéis, isso significa que nós fomos atacados e que nós sofremos um golpe em nossa vida. E nós precisamos entender que eu preciso tomar uma posição. Eu preciso limpar a minha mente da incredulidade. Eu preciso limpar o meu coração da incredulidade para que eu consiga enxergar com os olhos da fé novamente. E as Escrituras dizem lá em Salmo 56, versículo 3: quando tenho medo, coloco a minha confiança em ti. Interessante que aqui ele não está dizendo que ele luta contra o medo. Ele está dizendo como ele reage no momento de medo. O medo ataca, a incredulidade ataca, a ansiedade ataca. E muitas vezes nós tentamos guerrear frontalmente com aquilo, enquanto o que nós devemos fazer é colocar a nossa confiança em Deus. E é interessante que Jesus fala lá em Mateus 6, o texto principal que é dessa noite da terça de crescimento, que ele fala, vocês precisam confiar em Deus. Se Ele fez isso, se Ele fez aquilo, se Ele dá comida aos animais, porque Ele não vai dar para vocês. A Bíblia não diz que os crentes não vão ter problemas com incredulidade e ansiedades. Ela diz que nós precisamos aprender a lutar contra eles. 1 Pedro 5,7 fala: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele se preocupa com vocês. Lancem sobre ele. Não está querendo dizer que você não vai ter ansiedade, quer dizer, quando ela vier, lance sobre ele. É o que o salmista falou: quando eu tenho medo, eu vou para ti. Ele não diz que você nunca vai ter medo, ele não diz que você nunca vai ter ansiedade. A palavra de Deus não fala isso. Ela fala: lancem sobre o Senhor. Confiem no Senhor. E confiar é uma decisão mental, racional, uma decisão emocional e uma decisão espiritual. Que ela tem que ser manifestada através das minhas ações, das minhas palavras, dos meus pensamentos e da minha conexão com Deus.
Então, eu e você precisamos ver isso. Agora, se você luta diariamente contra a ansiedade, eu quero dizer para você, isso é até normal. Tem pessoas que vão ser mais atacadas nessa área do que outras, porque cada um tem as suas estruturas mentais, emocionais e espirituais. Agora, a grande questão é como você lida com todos esses ataques. Como você está lutando contra as ansiedades, contra a incredulidade. Você luta meditando na palavra e pedindo ajuda ao Espírito Santo. Essas duas coisas são o que lavam a nossa vida. A Bíblia fala que ao lavar regenerador do Espírito, e que a palavra de Deus é vida. Toda vez que a incredulidade, a ansiedade domina o nosso coração, isso vai trazendo morte, isso vai trazendo frieza, isso vai trazendo descrença. Quando nós tomamos uma posição, nós abrimos o nosso coração e agimos para lutar contra a incredulidade que gera a ansiedade, nós estamos dizendo, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Nós recorremos a Ele. Se você, meu amigo, minha amiga, se nós estamos vivendo períodos de luta contra a incredulidade, de luta contra as ansiedades e tudo aquilo que é raiz da incredulidade, nós precisamos redobrar a nossa busca por Deus, a nossa conexão com o Espírito Santo e o nosso tempo de meditação na palavra. Sem a obra do Espírito Santo, não tem como. Sem a obra do Espírito Santo, nós não vamos ser lavados de toda incredulidade e de toda ansiedade. Agora, a partir do momento que nós fazemos isso, a nossa crença, a nossa fé vai ficando cada vez mais forte e a ansiedade vai diminuindo. Porque nós vamos nos apegando mais em Deus e vamos compreendendo as coisas que Deus tem para nós. Quando nós fazemos isso, nós vamos superando a ansiedade e vamos lutando contra toda a incredulidade. E a gente pode ver isso no padrão de Jesus, quando Jesus fala sobre os homens de pequena fé, no versículo 30 que nós lemos, nós podemos ver isso na vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver isso na vida de vários homens. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4:6, não tenhais ansiedades por nada, mas em tudo pela oração e súplica fazei com que os vossos pedidos sejam conhecidos por Deus. Ele está dizendo, não fiquem ansiosos, foquem em Deus, coloquem diante de Deus aquilo que preocupa, aquilo que é desejo, aquilo que é objetivo, aquilo que é meta. E ele fala, então no versículo 19, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as riquezas na glória de Cristo Jesus. Quer dizer, Ele vai suprir. Ele é um Deus supridor. Ele é um Deus supridor. Quando nós acreditamos na promessa, a ansiedade financeira evapora. Quando nós acreditamos na promessa, a ansiedade na área familiar, na área de conquistas, na área, qualquer área, ela vai evaporar. Nós podemos lutar contra a ansiedade e sairmos vencedores. E como fazemos isso? Através das promessas de Deus. Através do nosso posicionamento nas promessas de Deus.
Quando eu estou ansioso com decisões que devo tomar sobre o futuro, combato a descrença com as promessas. E qual é a promessa? Instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir. Eu te aconselharei com os meus olhos sobre ti. Salmo 32, 8. Quando estou ansioso por estar esgotado, fraco, por causa do trabalho, das demandas do dia a dia, eu creio na promessa de Cristo. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando tem muitas dificuldades e há muitos levantes do maligno e muitos inimigos, eu me apego na promessa: se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim a gente vai vendo várias promessas. Eu falei no culto de domingo, se você não assistiu, está no Instagram da Seara Porto Alegre, você pode assistir. Há milhares de promessas. E para que existem essas promessas na Bíblia? Para nós depositarmos a nossa fé sobre a palavra que Deus nos deu. Quando eu estou esgotado da vida e vem aquele desejo de dizer para Deus: olha, Deus deu, chegou, acabou, eu tenho uma palavra. Nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Quando estou ansioso sobre alguma situação referente à minha vida de fé, eu tenho uma palavra. Aquele que em vós começou uma boa obra, a completará até o dia de Cristo. E assim sucessivamente nós temos promessa em cima de promessa, nos mostrando o quê? Nos mostrando qual é a vontade de Deus, nos mostrando aquilo que Deus deseja para nós. Então entendemos hoje, na mensagem dessa série, Ousados como um Leão, como vencer a ansiedade. Ansiedade que tem como raiz a incredulidade. E a ansiedade que acaba gerando todos outros problemas, falhas na nossa vida, na nossa família. Eu quero falar para você a seguinte coisa. Eu tenho uma certeza que Deus colocou essa série de mensagens para nós compartilharmos e conversarmos, vivermos como igreja nesses dias, para que nós possamos crescer no nível da nossa fé, o nível da nossa confiança, e que a nossa pouca fé ou a nossa falta de fé não seja um empecilho para o agir de Deus, mas sim pelo nosso muito apego, pela nossa fé colocada em Deus, nós possamos viver obras maiores, coisas maiores, e possamos ver uma realização maior do agir sobrenatural de Deus na nossa vida. O meu desejo, meu amigo, minha amiga, que isso aconteça sobre a sua vida. O meu desejo é que nesse dia você compreenda isso e tome a sua decisão e dizer: olha, eu entendo que eu preciso vencer a incredulidade na minha vida, eu entendo que eu ando ansioso e eu não quero mais andar ansioso, eu decido lutar contra a incredulidade, eu decido lutar contra a ansiedade e eu decido que eu sou um vencedor, porque é assim que Deus me fez. E quando vem o medo, quando vem a ansiedade, quando vem a descrença, quando vem qualquer coisa, o que eu faço é me apegar em Deus. O que eu faço é correr para Deus e não permitir que isso domine a minha vida. O meu desejo é que o Espírito Santo lhe ajude. O meu desejo é que o Espírito Santo lhe desperte na sua fé e que você possa estar junto comigo nesse processo de crescer, de desenvolver, de não permitir que a ansiedade, a incredulidade domine a nossa mente. E que nós possamos viver coisas maiores da parte de Deus na nossa vida. Eu quero orar por você. Senhor, eu peço sobre cada um que está aqui comigo. Eu peço que o Senhor nos ajude. Faça de nós pessoas que
confiam em Ti, pessoas que estão apegadas a Ti, e que mesmo que a incredulidade venha, as ansiedades se levantem, nós consigamos, Pai, nos apegar, correr para Ti, não permitir de modo algum que o maligno e a nossa natureza limitada nos façam desacreditar. Eu peço, Pai, nesses dias sobre a minha vida e a vida de cada pessoa que está assistindo essa terça de crescimento. Eu peço em nome de Jesus, nos faça ousados como um leão, nos faça vencedores sobre a incredulidade, sobre a ansiedade, e que não haja, Pai, em nossa vida posições de incredulidade, ações de incredulidade, uma mentalidade de incredulidade e, como consequência disso, uma vida de ansiedades que fazem mal à nossa mente, ao nosso espírito, à nossa alma e ao nosso corpo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, que Teu Santo Espírito nos ajude a estruturar os nossos pensamentos, para que, através dos pensamentos que agradam ao Senhor, a nossa vida de fé possa ser edificada. Amado Espírito Santo, fale conosco e que a Sua palavra a cada dia ministre sobre o nosso coração. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você, paz e graça.